Oi, pessoal, tudo bom? Dando seguimento à nossa aula passada, que a gente começou a falar sobre os atributos de Deus, a gente falou sobre os comunicáveis e os incomunicáveis, e hoje a gente vai falar sobre dois atributos incomunicáveis. O primeiro é a independência de Deus. Deus ele é independente de toda a sua criação. Ele não depende de nada do que ele criou. Ele não depende do universo, nem da Terra, nem do ser humano para existir, né? Ele é totalmente completo nele mesmo. Lá em Atos, capítulo 17, Paulo fala um pouco sobre isso. Os romanos e os gregos acreditavam que os seus deuses, eles necessitavam das orações do ser humano para ficar mais fortes, mais alegres e tudo mais. Então, os deuses do Olimpo, lá, eles necessitavam do ser humano para existir. Nosso Deus, o verdadeiro Deus, ele é totalmente independente do ser humano. Ele não necessita do ser humano para existir. E aí lá, Paulo fala lá no capítulo 17, ele discutindo com os gregos, ele fala: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Lá em Jó, capítulo 41, versículo 11, tem um versículo muito legal que fala: quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus está falando, quem deu alguma coisa para mim para que eu fique preso a ele para retribuir? Né? Deus não precisa de retribuir nada a ninguém, porque ninguém nunca deu nada para Deus. Deus não é uma criatura. Ninguém criou Deus, né? Nós somos criaturas, fomos criados por Deus. Deus ninguém criou. Ele está falando aqui, quem deu alguma coisa a mim para que eu tenha que retribuir? Ninguém, né? Poxa vida, que Deus magnífico é esse, né? E algumas pessoas acham que Deus criou então o ser humano. Algumas pessoas erroneamente acreditam que Deus criou o ser humano porque ele estava solitário ou então ele estava carente, necessitando de adoração. Mas de forma alguma, Deus nunca foi carente, nunca foi solitário, aliás, porque Deus sempre existiu como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles sempre foram três em um. Então ele nunca foi sozinho e nunca foi carente. Por quê? Lá em João, capítulo 17, Jesus fala, João capítulo 17, versículo 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, com a glória que eu tive antes de ti, antes que houvesse mundo. E lá no versículo 24 fala: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Caramba! Deus Pai, Deus Filho, e o Espírito Santo, eles já se comunicavam antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, eles já se comunicavam e já existiam entre eles glorificação e amor. Agora pensa só, qual o amor, qual a comparação do amor de Deus Pai para com Deus Filho e de Deus Filho para com Deus Pai com o meu amor para com Deus, né? Ou pode juntar toda a humanidade, toda a humanidade. Qual a comparação da glorificação, da adoração de todos nós seres humanos com a adoração de Deus, de Deus Pai, de Deus Filho para o Deus Pai, do amor de um para com o outro, né? Não se compara. Então, não existia carência nem solidão.
De forma alguma. Deus simplesmente criou o ser humano porque ele quis, não por solidão, não por carência, mas porque ele quis. Isso quer dizer que a gente é inútil? Não, também não, porque a Bíblia fala que Deus criou para glorificar, para que a gente possa glorificá-lo, né? E que ele se alegra com a gente. Poxa vida, isso é muito, muito legal. Pensar que Deus, sendo completo, sendo independente, sendo completo nele mesmo, ele ainda assim se alegra com nós, né, conosco. Isso é motivo para a gente orar todos os dias. Deus, que eu alegre o seu coração, que eu possa alegrar o seu coração, Deus, porque é uma virtude, um privilégio muito grande, né? Poder alegrar a Deus com a minha vida. Caramba! Então, esse é um atributo, né, da independência. E o outro atributo que a gente vai falar um pouco é sobre a imutabilidade de Deus. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, fala: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Ele é hoje, o mesmo ontem e o mesmo para sempre. Ele não muda. E qual a implicação disso? Qual a importância disso, dele não mudar? Porque se Deus mudasse, se ele mudasse nas suas promessas, ou na sua vontade, né, e tudo mais, nos seus planos, que seria de nós, né? Como diz aqui Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus fez uma promessa para Abraão e ele cumpre. Ele não muda como nós, seres humanos, que somos voláteis. Um dia está lá em cima, outro não. Não, Deus não. Deus é sempre, ele é constante. Porque se ele fosse mudar, poxa vida, em Juízes, né, Deus já teria consumido com toda a herança, toda a descendência de Abraão, né? Então, isso dá uma promessa absurda para nós. Não que Deus não julgue os pecados, né? Então, Israel o tempo todo era disciplinada, né, por Deus, por estar desviando demais de Deus. Mas Deus nunca desfez a sua promessa, né? Então, se Deus mudasse, é uma prova da imutabilidade de Deus. Apocalipse já está escrito, né? Todo o Apocalipse já está escrito. Se Deus mudasse, então, imagina, não, agora eu mudei de ideia. Eu não vou mais fazer o juízo final, não vou mais fazer um novo céu, nova terra. Não, eu vou ficar aqui só com o meu filho, o Espírito Santo. E para que eu vou mexer com o ser humano? Nossa, povo custoso. Não. Meu julgamento vai ser unânime, vai ser condenação para todo mundo. E o que eu falei para João lá em Apocalipse está tudo errado. Vou reconsiderar tudo, né? De forma alguma, né? Deus, ele é imutável. Se ele mudasse, então seria ou para melhor ou para pior, né? A gente sempre muda ou para melhor ou para pior. Se ele muda para melhor, então ele não é perfeito, porque sempre tem a possibilidade de melhorar mais, né? Então Deus não é perfeito. Uma coisa que não é verdade, de forma alguma. Deus é perfeito. E se ele mudasse para pior, aí era pior ainda para nós. Porque se ele mudasse para pior, ele poderia ir mudando para pior, até ser o pior de todos, né? O que não faz sentido, porque Deus é amor, Deus é bondoso, Deus tem os outros atributos que a gente vai ver lá na frente, os comunicáveis. Então Deus não muda. E é isso, pessoal, por hoje. Então a gente aprendeu hoje que, primeiro, Deus é independente. Ele não depende de absolutamente nada nem ninguém. Mas, mesmo assim, Deus nos criou. Isso não quer dizer que a gente é inútil, né? Isso quer dizer que
Deus não depende de nós. Isso serve para nos colocar no nosso devido lugar, né? Segundo, Deus não muda. Ele é imutável. Ele não muda. E aí isso traz como consequência a garantia de que as promessas de Deus vão ser cumpridas, né? E glória a Deus por isso. É isso, pessoal. Por hoje é isso. Então vamos fazer nossa oração. Amém, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por saber, Deus, que o Senhor não muda, que o Senhor é constante, que as suas promessas não falham. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. E obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor nos deu da criação de todo o universo e das nossas vidas para glorificar ao Senhor e a possibilidade de te adorar e alegrar o Senhor. E que assim seja, Senhor, que nós possamos alegrar o Senhor com as nossas vidas todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Que nós possamos alegrar o Senhor e não o contrário. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Até mais. Até daqui a pouco no culto. Tchau, tchau.